Hoje nós vamos responder uma questão que foi enviada por vocês aqui por Fatos Responde. É o seguinte: você já parou para pensar como nós, seres humanos, temos avançado de um modo geral nos últimos anos? Pensa só nisso. A espécie humana, como existe hoje, existe há 200 mil anos. E há 40 anos, por exemplo, ainda nem existia a internet. Agora pensa só no tanto de coisas que aconteceu desde que a internet foi inventada. O tempo não está passando, está voando. A gente vive em uma sociedade frenética que só pensa em produzir, avançar, se tornar mais tecnologicamente desenvolvida. Pois é, mas se já é difícil imaginar como vai ser a vida aqui no nosso planeta daqui a uns 50 anos, você já imaginou como será a Terra daqui 1000 anos? Você consegue imaginar? Bem, graças a Deus existem previsões científicas sobre o assunto e é exatamente sobre elas que nós vamos falar hoje. Eu sou Antônio Boco e sejam muito bem-vindos ao Fatos Desconhecidos. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete mel não cores? estraga? Por que o mar Emoções. Por que o céu é azul? Todos nós temos essa curiosidade natural em saber como será a vida no futuro. Será que vai ser melhor do que agora? Será que o ser humano vai viver em um mundo sem recursos naturais e por isso vai ter que se adaptar a um novo modelo de vida? Bem, gente, as possibilidades parecem mesmo ser infinitas. Mas, felizmente, e para a curiosidade geral da nação, existem 2 estudos que foram feitos por pesquisadores muitíssimo respeitados e capacitados também, que podem nos dar um norte quando o assunto é esse aqui. O primeiro estudo que eu falei foi feito pela ASAP Science, em conjunto com a National Geographic, e o objetivo deles era exatamente o de prever como estaria o mundo em diversos aspectos daqui 1000 anos, mas principalmente na área tecnológica, ciência e coisas desse tipo. Já o segundo estudo, que eu também achei muito interessante a gente comentar aqui, foi feito por um grupo de 22 pesquisadores do clima, muito renomados e que focaram o seu estudo para tentar descobrir como vai estar o nosso planeta em questões climáticas, em recursos naturais, esse tipo de questão que é de extrema importância. E sabe qual é a melhor parte? Eles conseguiram fazer previsões não só para daqui 1000 anos, mas para daqui 10.000 anos também. A notícia boa é que se existe previsão para daqui 10.000 anos em relação ao clima da Terra, isso é pelo menos um sinal de que a Terra ainda vai existir até lá. O que é um alívio, porque pelo jeito que as coisas andam, era perigoso nem isso. Mas vamos lá, o que é que dizem esses 2 estudos exatamente? O primeiro deles conseguiu fazer 5 previsões principais e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Como eu já disse aqui para vocês, ele foi elaborado pela ASAP Science com parceria da National Geographic. A primeira previsão deles diz que nós, seres humanos, seremos parte humanos e parte máquinas. Já existe hoje em dia uma tendência da gente substituir ou simplesmente aperfeiçoar partes do nosso corpo com a ajuda de implantes robóticos. Por exemplo, já existem atualmente um grupo de pessoas que se voluntariaram ou até mesmo pagaram caro para ter implantes que permitem que elas façam coisas como desbloquear uma porta eletrônica sem usar as mãos, escutar músicas sem fones de ouvido e controlar pequenos recursos e mecanismos eletrônicos. Por isso, a tendência é que todo mundo seja assim e consiga fazer coisas ainda mais complexas com os seus implantes robóticos. Por exemplo, esse aparelho minúsculo que seria transplantado nas pessoas poderia reforçar o sistema imunológico e até ajudar a combater algumas doenças. Os implantes cerebrais poderiam nos deixar mais inteligentes. A grande questão é que, sem dúvidas, não seremos mais 100% biológicos daqui 1000 anos. A segunda previsão desse estudo diz que nós teremos genes sobre-humanos, além de podermos editar geneticamente qualquer embrião. Aí você deve estar se perguntando, como assim? Genes sobre-humanos? Editar geneticamente? O que isso significa? Não existe esse tipo de recurso nos dias de hoje.
mas existem pesquisas que estão sendo feitas para um dia chegarmos a isso. O que provavelmente vai acontecer no futuro é que nós vamos poder editar e até criar certos tipos de genes. Essa técnica é chamada de CRISPR e permite que sejam projetados humanos mais fortes. É isso mesmo, a palavra é projetados. Essa tecnologia funciona como uma espécie de engenharia de humanos. E quem sabe até vai existir esse curso nas universidades. O que eles fazem é criar e inserir genes para conseguir imprimir nesses embriões coisas como ser uma pessoa que tem mais tolerância à dor, ter os ossos mais fortes, ter menos riscos de um dia ter câncer, ou seja, ser um homem mais programado e geneticamente selecionado para viver mais e melhor. Além disso, o que provavelmente vai acontecer é que os pais vão ter a oportunidade de escolher quais os traços físicos eles vão querer nos seus filhos. Isso vai desde saúde à estética. No final das contas, o grande problema desse tipo de tecnologia é que os chamados bebês designer correriam um grande risco de nascerem todos parecidos. Sabe o tal do padrão? Pois é. Agora, indo para a nossa terceira previsão, essa pesquisa disse que uma das coisas mais impressionantes que vai existir no futuro vão ser os computadores e nanobots. Segundo a lei de Moore, a cada 2 anos que se passa, a sociedade é capaz de criar computadores 2 vezes mais potentes em seu processamento bruto do que no período anterior. Seguindo essa lógica, daqui 1000 anos, nós teremos computadores tão avançados que eles conseguiriam facilmente falar, ouvir e se lembrar de informações na mesma velocidade em que pensamos. Esses computadores com inteligência artificial possivelmente já seriam, nessa altura do campeonato, mais inteligentes do que nós, humanos. Já os nanobots são robôs minúsculos que podem se unir e formar qualquer coisa. Por exemplo, as casas do futuro podem ser de nanobots ao invés de tijolos. Assim, toda vez que alguém sair de casa para ir trabalhar, por exemplo, a casa poderia se desmontar e dar espaço para alguma outra coisa, até a hora que a pessoa chegasse e ela se montasse de volta. Além disso, esses robozinhos poderiam ajudar os seres humanos a cuidar da sua saúde, combatendo células cancerígenas ou ajudando um medicamento a chegar no ponto exato dentro do corpo de um humano. Genial, né? A quarta previsão diz que os seres humanos irão começar a habitar outros planetas. Como a tendência é o planeta esquentar cada vez mais, e nós ainda vamos falar sobre isso, é bem provável que os humanos comecem a procurar um novo planetinha para ser chamado de lar. 2 pesquisadores muito influentes que acreditam completamente nisso são o físico Stephen Hawking e o empresário Elon Musk. Além disso, atualmente nós já descobrimos que só na nossa galáxia existem pelo menos 40 bilhões de planetas parecidos com a Terra. Já a quinta e última previsão desse estudo que nós vamos falar hoje é talvez a mais surpreendente e invejável de todas elas. Mas, teoricamente, em 1000 anos, o ser humano vai ser capaz de driblar a morte de alguma forma. A ideia principal não é ficar tentando prolongar a funcionalidade do nosso organismo e nem impedir que aconteça o envelhecimento, porque isso é impossível. A ideia é transferir a consciência humana para algum tipo de máquina que não precise se alimentar e nem precise de muitos recursos, apenas de uma fonte de energia. Mas pensando bem, essa ideia é um tanto quanto bizarra, não é? E você? Gostaria de ser uma consciência humana presa dentro de uma máquina? Por fim, o nosso segundo estudo, o que foi feito para tentar prever como estarão as temperaturas e a situação de calamidade na Terra no futuro, fez previsões nem tão positivas assim. Eles afirmaram que caso a ciência não consiga desenvolver alguma tecnologia que seja capaz de remover o CO2 acumulado da atmosfera, as coisas podem ficar bastante sérias. Porque o dióxido de carbono leva milhares de anos para ser absorvido e eliminado naturalmente de onde ele está.
E mesmo que a gente consiga manter o Acordo de Paris, que foi assinado agora em 2015, que propõe a redução na emissão desses gases poluentes, em 10 mil anos, seguindo as melhores das previsões, os níveis do mar teriam aumentado mesmo assim em 25 metros e teríamos perdido 70% das geleiras fora da Groenlândia e da Antártida. Bom, realmente é difícil imaginar o que o futuro nos reserva. Então imagina só o que ele pode reservar para as próximas e as próximas e as próximas gerações. No final das contas, a gente apenas pode esperar que de alguma maneira ou de outra o futuro seja sim um lugar melhor. Você podia imaginar alguma dessas previsões? Ou melhor, você tem as suas próprias conclusões sobre o que vai existir daqui a 1000 anos? Então é simples, conta pra gente aqui nos comentários. Eu aguardo você no futuro mais próximo, o próximo vídeo. Até lá!